Todo caperense certamente tem alguma história para contar da nossa Praça Central, que sempre foi um ponto de encontro, um ponto onde as pessoas faziam suas festas, onde as pessoas se conheciam, onde as pessoas se reuniam depois da missa, onde as pessoas se reúnem ainda hoje para tomar o seu chimarrão, cantar e contar histórias. Esta nossa praça, como de muitas cidades, ela está na frente da Igreja Matriz. É uma construção, como a gente costuma dizer, no estilo positivista, né? Você fazia a Igreja Matriz e logo à frente a praça. Esta praça chamava-se Praça Daltro Filho, que relembra então o nosso general Manuel Cerqueira Daltro Filho, que foi interventor do estado do Rio Grande do Sul e também de São Paulo durante breves períodos. Porque no Rio Grande do Sul ele foi substituído depois, depois que ele deixa o poder, pelo Maurício Cardoso, que é o personagem que dá nome à nossa rodovia RS 240. Essa nossa praça central chamou-se então Praça Daltro Filho até 1970, quando passou a se chamar Praça Franklin Rodrigues da Silva, que é um personagem importante da nossa história, personagem importante da história também de São Sebastião do Caí, e que a gente vai poder conhecer hoje um pouquinho mais sobre a sua importância, a sua colaboração e o seu legado para a nossa cidade. Muito bem, vamos começar então. Quem foi Franklin Rodrigues da Silva? Franklin Rodrigues da Silva nasceu em Capela de Santana, filho de agricultores, de pecuarista. Era filho de Simeão Rodrigues da Silva e Paulina Rodrigues da Silva. Uma família nos tempos do século XIX, início do século XX, as famílias eram numerosas. Meu pai tinha 11 irmãos. Nasceu e criou-se, e viveu ali no Garcês, onde hoje se encontra a empresa Essences. Meu pai nasceu em 1909. Naquele tempo os estudos não eram como hoje em dia. A muito caro custo conseguiu tirar o curso primário. Meu pai, desde novo, passou a ajudar o seu pai nos trabalhos de agricultura. Meu avô tinha tafona, plantava mandioca, e ali foi a criação dele, a juventude e a mocidade. Meu pai casou novo, casou com a filha do seu Inácio Antunes de Oliveira e de Dona Margarida Carvalho de Oliveira, a vovó Candoca, a minha mãe Guiomar de Oliveira Rodrigues, e continuaram morando junto às terras do falecido meu avô. Fizeram casa. A mãe contava que os tempos eram duros, que saíam de madrugada de casa, levantavam muito cedo, pegavam uma panelinha de ferro para cozinhar feijão na beira do morro, que a caminhada era longa até o local das roças, e passavam praticamente o dia. Cozinhavam lá e trabalhavam durante todo o dia. Em 1930, a minha mãe teve o primeiro filho, o falecido Enio, veio a falecer com... eu acho que não chegou a 2 anos. Há uma controvérsia sobre as datas, inclusive a que consta lá no cemitério, mas a mãe dizia que ele chegou aos 2 anos, que já falava, corria pela casa. Aquilo quase liquidou com o casal, Casal novo, cheio de esperança, tem o primeiro filho homem e coisa, e logo perder. Aquilo fez com que o meu pai e a minha mãe perdessem o interesse pela agricultura, pela pecuária. E então, meu pai juntou as coisas que ele tinha e comprou um chalé aqui na frente, onde tem o prédio da Telefônica. Ali, meu pai comprou um chalé. Nessa época, o meu avô morava numa casa
que tinha na esquina da praça, hoje na rua Franklin Rodrigues da Silva. Naquele tempo a rua ali não tinha nome, era a Praça Daltro Filho. Né? Meu avô morava ali e tinha essa área de terra que vinha até mais ou menos aqui onde é o meu terreno. Daí o pai veio para cá e não tinha formação, não tinha uma profissão, se preparou, fez algum treinamento com alguém, isso eu não posso reportar, mas adotou a profissão de barbeiro. Né? Cortava cabelo de homem, mulher, e tocava a hora que chegasse o freguês, ele atendia. Né? E como aqui a clientela era pouca, então ele também ia a portão. Naquele tempo ia a cavalo, ia por dentro aqui, lá, passava pelas antigas terras da Roseira, até sair na estrada lá da Bela Vista. E passava o dia em portão cortando cabelo. Voltava de lá tarde da noite, a cavalo. Né? E era a vida que meu pai levava. Nesse meio tempo já tinham tido mais filhos. A minha irmã mais velha, a Adenir, depois veio a Delci, que a Adenir já é falecida. A Delci, graças a Deus, continua aí com seus 85, forte e rija. Aí, em 1940, dia 7 de janeiro de 40, eu nasci, e posteriormente a minha irmã Ieda, 2 de novembro de 45. Essa foi a família que o pai constituiu. Nesse meio tempo, quando eu nasci, meu pai ainda trabalhava de barbeiro. Mas veio a época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e houve uma dificuldade tremenda, principalmente de produtos como farinha de trigo, açúcar, sal, etc., né, que dependia de transporte marítimo, né, e para cá do transporte terrestre, via ferroviária. Transporte rodoviário muito incipiente, muito fraco. Né? Capela tinha ligação com São Sebastião do Caído, qual era distrito, era o 4º distrito, com Portão, através da via férrea, São Leopoldo, Novo Hamburgo, etc., e Montenegro. Eram os locais onde mais a comunidade se procurava. Fique com o programa Muita História para Contar após os nossos comerciais. A TV Progresso conta com os seguintes apoiadores: MB Contabilidade e Assessoria Empresarial, Milena Charme e Estilo, moda feminina e masculina. Amor Animal Boutique e Pet Shop, cuidando bem do seu melhor amigo. Logged Tecnologia, a melhor internet fibra ótica da região. Infância e Tal, moda infantil. Filon, para quem vive a real. Quality of Life, Silva Colchões, colchões magnéticos com alta tecnologia e benefícios fundamentais para a qualidade do seu sono.
Essences Soluções Ambientais e Concepro Capela de Santana. Com a dificuldade da época da guerra, o seu Antônio de Oliveira Carvalho, avô do Laerte, e primo irmão da minha mãe, tinha um armazém de secos e molhados, era como se dizia na época, em frente à casa do meu avô, ali aonde mora hoje o Baratieri. Ali tinha um prédio maior, então o seu Antonico, como era conhecido, ali ele tinha o armazém dele. Mas ele andava desgostoso com aquilo e não estava a fim de continuar. E fez uma proposta para o meu pai. Para o meu pai, então, adquirir o armazém. Aí fizeram a negociação, tudo, tá? E o meu pai assumiu. Eu me lembro que os primeiros meses o pai atendia lá na casa do seu Antonico. Mas o pai não gostou de pagar aluguel. Não me lembro quanto era o aluguel, como é que era, que a época era bem diferente. Eu era gurizote. Eu sei que nesse meio tempo meu pai fez uma negociação com o meu avô, o avô Inácio, que morava aqui, onde hoje é a Telefônica, e fizeram uma troca. Evidentemente que meu pai deve ter voltado algum dinheiro, alguma coisa, porque trocou uma chacrinha que ele tinha aqui, com a casa de madeira, pela esquina, com a casa de alvenaria, grande, antiga, mas grande, né? Aonde ele então foi instalar o armazém. Muito bem, feita a troca, o pai começou a se dedicar ao armazém, com muito afinco, com muita vontade, e a fim de conseguir mercadoria, por causa da dificuldade da época da guerra, já estava chegando, se não me engano, já estava no final, ou já tinha chegado ao final da guerra, mas existia muita escassez, farinha de trigo, açúcar. Naquele tempo o açúcar que vendia era o açúcar amarelo, açúcar mascavo, sacas de 60 quilos, e o açúcar branco, na época o açúcar cristal. Mas o açúcar cristal era uma raridade, porque ele vinha lá do norte, né? Bem como o sal. Então, para conseguir comprar, os que tinham armazém na época tinham que se deslocar a São Sebastião do Caí para entrar em contato com o interventor, tá? Que ainda vivia-se sobre a égide do governo de Getúlio. Seria o prefeito, o intendente era o responsável pelo município. Somente o intendente dava a ordem para que o senhor fulano de tal, estabelecido com armazém em tal local, fosse a Porto Alegre e adquirisse uma quantidade X de sacas de açúcar e farinha de trigo e sal, para que pudesse suprir as famílias que viviam na região. Com aquilo ali, foi um chamarisco, porque todas as pessoas que precisavam de farinha de trigo, sal, açúcar, etc., vinham até o armazém do pai, aonde tinha. Então, com isso, o pai já aproveitou e começou a surtir o armazém de secos e molhados, né? Com ferragem, depois foi fazenda para vender a metro, enfim. Fez uma casa bem surtida, bem movimentada. E o pai sempre foi um homem assim, inovador, ele queria crescer na vida. Ele não queria marcar passo, ele sempre estava pensando em alguma coisa nova. Então, meu pai resolveu fazer baile, né?
os bailes públicos, que, bem feito e apurado tudo, davam um dinheirinho extra. E eu me lembro que nós morávamos na casa que o pai comprou do meu avô, o meu pai repartiu com madeira, né? Fez os quartos atrás do armazém, né? Tinha as tulhas, aquelas coisas todas, e tinha os quartos. Para fazer o baile, só a área que tinha no armazém era pequena. Então meu pai tirava as paredes de repartição, encostava num determinado ponto, então abria todo aquele salão. Então ficava uma área boa para baile. Tá? E aquilo lotava. Era a época em que o Pedro Raimundo se apresentava em Capela, era um sucesso absoluto, né? Não existia rádio, não existia televisão. A fama do Pedro Raimundo era impressionante. Era o gaiteiro do Rio Grande. E o pai conseguiu, já que o Pedro Raimundo tinha quase que um contrato fixo com o falecido Caboclo, pai do Juca Feque, o seu... me falha a memória agora. Ele tinha o salão de baile, que juntamente com os filhos, o Adalberto, o Juca, o Carlinhos era novo, gurizote, e a Maria também faziam baile, né? Ali na frente da praça, ali na Coronel S. Lucas. Aquilo ali era o salão de baile e armazém do falecido Caboclo. Também era um armazém forte. Tá? Mas eu sei que o pai progrediu e aumentou, e a casa, com os bailes, injetava dinheiro, né? Aumentava o capital, aumentava os produtos à venda. Então era um sucesso, principalmente à tardinha. O pessoal terminava a lida de roça, enfim, os trabalhos que tinham. A roseira recém estava iniciando os primeiros passos e o pessoal se reunia no armazém para tomar um traguinho e para bater papo e escutar rádio. Tinha as trovas, tinha apresentação de músicos famosos. Então aquilo era um movimento à noite. E os causos. Né? Eu era piazito, gostava de escutar causos, que era... começava os causos e eu me mandava para venda, como a gente chamava. Me acomodava lá fora, tinha um banco comprido onde o pessoal sentava, e eu me acomodava atrás, onde tinha uns sacos de mercadoria, feijão, milho, etc. E eu sentava em cima de um saco daquele e ficava escutando, até o último ir embora. Mas quem disse que eu ia para a cama dormir depois? Contava história de assombração, contava mula sem cabeça, e eu então não dormia. Bom, mas foi uma época muito bonita, porque a Capela se desenvolvia. Veio a roseira brasileira, né? O governo tinha instalado o Centro Experimental de Mandioca. A mandioca era um produto de linha, era um produto de ponta, de exportação de farinha de mandioca, né? E tinha várias tafonas aqui em Capela. Como eu citei, a do meu avô paterno, meu avô materno também, o vovô Inácio, também tinha tafona, né? Então o pessoal vinha à noite ali para se confraternizar, era o local de confraternização. Não existia bar, não existia essas coisas, né? Então, ali ele foi se desenvolvendo. Eu, então, já tinha lá meus 5, 6 anos, quando ele começou ali na venda, né? Me lembro dos bailes que ele promovia. E foram passando os anos de 40, situação depois da guerra, muito comentada, cheia de dificuldade. A Força Expedicionária Brasileira voltou, e era comentário dos pracinhas que tinham ido para a guerra, que tinham vindo meio louco, não sei o quê, uma série de coisas, que eram heróis, isso e aquilo. Tá? Jornais, aqui na Capela, com a aviação férrea, se recebia 3 jornais diários.
Correio do Povo, Diário de Notícia e o jornal O Dia. O jornal O Dia era o jornal da Igreja Católica, era patrocinado pela Igreja Católica. Tá? E eram jornais enormes, aquilo abria um jornal daquele e se escondia atrás dele. Tá? Vinha pelo trem e depois se dava um jeito, alguém trazia da estação e o pai recebia ali por volta de 10, 11 horas, recebia o jornal. Quando não recebia, ficava quase louco, porque ele lia o jornal de ponta a ponta. Ele lia o jornal desde a primeira página, que era a página internacional, aí vinha as páginas de dentro, a última página era a página política, e aí ele lia tudo, mas decorava o jornal. Então ele se instruiu muito através do jornal. E acompanhou, passou a acompanhar a política e coisa e tal. Em 1950, em 1946, o Getúlio foi deposto, terminou a ditadura. E foi feita a primeira eleição após a ditadura. Naquele tempo existiam partidos, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, PSD, União Democrática Nacional, a UDN, Partido Libertador e o Partido PRP, Partido Republicano Popular, parece que não me lembro bem a tradução da sigla, mas era o PRP. Eram as 4 facções que tinham. E o Getúlio lançou o PTB, criou o PTB, e o pai se filiou então no PTB. E aqui na Capela foi feito um movimento para que Capela tivesse um vereador, que até ali não tinha, pelo que me consta, na história não tinha um representante. Tá? E o pai, como comerciante e bem relacionado e coisa e tal, se candidatou pelo PTB. E foi uma campanha violenta naquele tempo, o pessoal andava armado, tinha que se fazer comício, enfim, uma série de coisas. Tem uns episódios aí que vamos deixar correr o barco. Aí com a eleição do pai, né, o doutor Horácio foi eleito prefeito, o Ernesto Dornelles, governador do estado, Getúlio Vargas, presidente da República, o pai foi eleito vereador, foi o vereador mais votado do município. O pai, então, começou a trabalhar para que o subprefeito funcionasse efetivamente, que tivesse uma representação, que tivesse pessoas que ele pudesse mandar arrumar estrada, enfim, criar uma estrutura. Porque o subprefeito só arrecadava imposto. O subprefeito anterior era também subdelegado de polícia. Era o seu Darcy Coelho. Era um homem baixinho, assim que nem eu, ou menos, e usava um 38, cano comprido, que aquilo era quase que nem uma bengala. Botava na cintura e ia lá no joelho. Tá? Mas ele andava sempre armado. Tá? Então, aí foi nomeado subprefeito o seu Antonico, falecido Antonico, avô do Laerte. E também subdelegado de polícia. Bom, e os bailes tinham evoluído, já não tinha mais o lampião, aquele lampião tradicional, já existia o lampião Aladim. Né? O pai comprou vários lampião Aladim para iluminar o salão e a bodega. Né? Em 1951, conseguimos a luz para a capela. Né? Quem conseguiu a instalação de luz foi o candidato a deputado estadual pelo PSD, Clio Friori Druck. Este homem, a capela deve a sua primeira iluminação. Eu nunca me esqueço disso. Tá? Aí, com a eletricidade, foi um sucesso. Nessa época já existia bastante rádio. Né? A eletricidade fez um salto. Né? Então o pai assumiu a Câmara, com isso conseguiu que a subprefeitura tivesse mais suporte, né? E ele continuou na política. Todos os anos, de 4 em 4 anos, era
reeleito. Até que em 1962, se não me engano, foi 61 ou 62 a eleição, eu não me lembro agora a data exata, ele fez uma dobradinha com o Dr. Cássio, aí foi de vice-prefeito e também se elegeu vice-prefeito. Né? Foi quando ele veio a ter o primeiro infarte, aí eu já trabalhava na Caixa Econômica, mas aí já tem a minha história no meio. Né? Ele continuava fazendo os bailes, sempre tinha 3, 4 bailes por ano, né? E sempre bem movimentada todos os bailes. Muito namoro, muito casamento se iniciou dentro do nosso salão. O armazém continuava cada vez mais moderno. Né? Em dezembro de 63, eu já tinha ido substituir um outro colega em Osório, também tirou férias. Tá? E eu estava em Osório quando o pai sofreu o primeiro infarte. Aí fui chamado, até tive que interromper a minha substituição lá e vim atender o pai, graças a Deus, com todas as deficiências da época. O pai foi bem tratado pelo Dr. Hélio Dick, de São Leopoldo, teve internado uns dias no Centenário, depois ficou na minha casa, eu morava em São Leopoldo, ficou lá mais uns dias, até se recuperar e poder vir para casa. Tá. Tudo bem. E o pai continua na vida dele. Aí veio ele já tinha sido eleito vice-prefeito, né? Dr. Cássio era o prefeito titular e a vida continuava. Tá? Só que o pai com 59 anos, eu estou com 83 já, o pai com 59 anos já era um homem adoentado. Sofria de diabetes, diabetes tipo 1, né? Tinha que tomar insulina todos os dias de manhã. Primeira coisa, levantar da cama aí, levar uma espetada na coxa da injeção de insulina. Era um homem muito nervoso, com o problema da diabetes, tinha problema cardíaco também, já tinha dado um infarte, a gente tinha cuidado com ele. E em 68, dia 10 de maio de 68, ele teve um infarto fulminante e aí veio a falecer. Né? Então, a resumida história de Franklin Rodrigues da Silva é isso aí. Era um homem muito ativo, um homem que sempre estava à frente do seu tempo. Tá? Mas, em resumo, a história de Franklin Rodrigues da Silva seria isso. Aí, no governo do Heitor Selba, tá? Dado a militância que ele teve no PTB, sempre foi do PTB, né? E o Heitor foi prefeito pelo PTB, e em homenagem ao trabalho que ele executou na capela, toda a liderança, toda aquela gama de serviços que ele prestou para a comunidade, a Câmara de Caí, aceitando um projeto de lei do prefeito, deu por bem dar o nome de Franklin Rodrigues à nossa praça. Até então era denominada Daltro Filho.